Bom dia, Volta Redonda, 28 de abril de 2026. Eu sou o professor Geraldo, diretor de Publicidade e Marketing do Sindicato dos Professores do Sul Fluminense. Nós estamos dando continuidade às nossas entrevistas que visam colher depoimentos para o nosso Centro de Memórias. Estamos entrevistando diretores, nesse primeiro momento, que fazem parte dessa história do Sul. Hoje o nosso entrevistado aqui é o professor Sérgio Reis Valente, autor dos livros Equilíbrio e Essência do Universo, Conhecimento e a Evolução da Humanidade, da editora Interciência, professor formado em Ciências Biológicas, né? Leciona Biologia Geral, Ciência, Bioquímica, especialista em Docência Superior e Saúde Coletiva, mestre em Educação. Lecionou no Colégio Professor Roberto Silveira, em Pinheiral, Colégio Estadual Mano Marinho, Colégio Estadual Santos Dumont, Colégio Estadual Barão de Mauá, na Unifoa, lecionou odontologia, educação física, nutrição, na FERP, no Simpro desde 2009, com várias secretarias. Atualmente, ele é o responsável pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e é professor desde 1970, ok? Atualmente aposentado, natural de Piraí, além de ter sido meu professor no Fundamental ao Ensino Médio. Isso foi um prazer. Professor, bom dia. Bom dia. Como você inicia a sua carreira na educação? Pois é uma história bastante interessante. Eu nunca na minha vida imaginei professor. Sabe, desde as vezes as crianças brincam de escolinha, eu nunca. Sempre fui ligado mais à área de saúde. E a coisa foi passando, até que chegou uma data que foi próxima a 1970. Eu vim para Volta Redonda em 1969 para terminar o ensino médio. Na época era o científico, né? Lá no Colégio Batista. E a situação familiar não era muito boa. Então, o que aconteceu? Como na época não tinha praticamente nenhum professor formado nessa área aqui, aliás, só existia o professor Domingos Maia, que foi diretor aqui, presidente, etc. Então, eu fui convidado para trabalhar no Colégio Roberto Silveira, em Pinheiral, que tinha muita carência de professor, muita. E nós, na época, nós tínhamos uma autorização do DEMES, do Estado, para lecionar na turma X, horário X, série X. Era uma autorização de 1 ano, e aí eles me convidaram e eu fui lá dar ciência com 4 aulas só. E dali, o que aconteceu? Aquilo foi aumentando, até que abriu a faculdade de Barra Mansa, da Sobel, e como os professores que eram leigos, como eu e outros, tínhamos que fazer uma faculdade no mínimo. Então eu abandonei a área de saúde e fui fazer a faculdade, para garantir o meu emprego, a verdade é essa. Trabalhei lá quando foi em 73, o Estado, lá em Angra dos Reis, também não tinha professor. E era um contrato de 1 ano. E eu fui convidado também para ir para Angra, dar aula. Trabalhávamos em Angra à noite, para vocês terem uma ideia. Sexta-noite e sábado de manhã, de tarde e noite. Uma coisa bem difícil para nós, né? Mas eu encarei. Fomos para lá, para Angra, trabalhar em 73, e mais alguns colegas aqui de Volta Redonda. E nesse mesmo ano, o Colégio Macedo Soares me chamou para dar aula. Olha que loucura. E eu fui me envolvendo com aula. Quando foi em 74, o Colégio Rosário me chamou para dar aula. E eu fiquei nessa situação, com muita aula. Nesse meio termo, eu transferi de Angra para Volta Redonda, fui para o Manel Marinho, depois para o Santos Dumont, né? E fui ficando e me envolvi no magistério. Cheguei a dar 80 aulas por semana, que não é brincadeira, quem é professor sabe disso. E fui me envolvendo, e fui ficando, e surgindo mais colégio, foi surgindo, e fiquei até 2013 trabalhando total só com aula, certo? Tem outra formação, mas a minha em magistério é essa. E fiquei trabalhando, e aí a coisa foi envolvendo, e eu não consegui sair. E, de uma certa forma, eu me descobri professor, coisa que eu não imaginava nunca na vida estar numa sala de aula. Então, mais ou menos essa trajetória. Aí vieram os cursos, etc, e a gente foi ficando no magistério.
Depois, em 2009, o João Marcos me convidou para vir para cá, Sim, aí é quando inicia, então... Quando inicia a parte sindical. Sim, vamos falar dela? Vamos falar. Então, nessa parte sindical, eu vim aqui primeiro como suplente, depois passei por várias secretarias, etc, etc, e atualmente estou na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Tá? Eu e o João Marcos fazemos essa secretaria aqui. É uma luta constante, difícil, tá? Muito difícil. Eu sei que alguns professores, eles não querem participar. Ontem mesmo tive contato com um aqui de manhã, eles têm medo de participar, principalmente porque há uma certa rejeição das escolas, de diretores, com relação a quem é do sindicato. Todos nós sabemos disso. Um medo que não tem justificativa nenhuma no meu ponto de vista. Eu nunca tive esse medo, nunca mesmo. Tinha que fazer, eu fazia, tinha que vir, eu vinha, participava. E fui ficando por aí. É uma luta difícil, porque a gente vê situações dentro da nossa experiência de pessoas, por exemplo, de instituições que têm carros de 300, 400, 500 mil reais, prédios maravilhosos, e quando você briga aqui por 5 centavos de aumento, é uma loucura. Não há condições, é o que a gente escuta. Então isso é frustrante, é difícil, é muito difícil. Você marca uma assembleia, a maioria dos professores tem medo de vir, essa é a realidade, é medo de vir, tá certo? O trauma que os professores sofrem, a parte de saúde do professor é muito prejudicada, muito prejudicada. Ainda ontem eu soube de um colega nosso, antigo, né, que descobriu uma doença grave, consequência dessa luta de anos e anos no magistério, com dificuldade, muita dificuldade. Mas eu nunca tive medo, a verdade é essa. Nunca tive. Sempre enfrentei, né? E consegui participar de muita coisa aqui. Basicamente, essa é a minha trajetória aqui. E desde 2009, por exemplo, você vem participando das campanhas salariais do sindicato. Todas. Né? Tem alguma, assim, que te marcou, que mais chamou a atenção, que o jogo do patronal foi mais duro? Olha, jogo patronal duro são todas. Sim. Isso não tem dúvida, né? Mas eu tenho um fato que eu participei, né, junto com a diretoria, claro, que acho que foi marcante para nós aqui. Nós conseguimos paralisar a Sobel pela primeira vez na vida. Primeira vez. Sobel é uma instituição antiga, inclusive eu estudei lá, né? Me formei lá em biologia lá, mas foi a primeira vez que nós conseguimos parar a Sobel, né? Foi uma coisa assim inédita, eles não acreditavam que nós íamos conseguir, e temos que parar por quê? 6 meses de salário atrasado, professores sem fundo de garantia, sem nenhum direito legal. Então nós partimos para a negociação, como sempre, o sindicato é o negociador em potencial, sempre vai ser, pelo que eu conheço, mas chegou um momento que você não tinha como mais negociar. Nem contato se conseguia mais. Então qual foi a solução? Vamos mobilizar os professores para fazer uma parada. Foi difícil? Muito difícil. Por quê? Porque a Sobel tem curso de direito, por exemplo, em que trabalham juízes, desembargadores, tem outros cursos que trabalham engenheiros, enfim, pessoas que não são diretamente ligadas ao magistério. E essas pessoas, eles não participam porque não interessa para eles, é uma coisa completamente secundária. Mas nós conseguimos parar e conseguimos resultado. Estamos na luta até hoje aí para poder acertar essas situações da Sobel, que está, nesse momento, muito difícil. Eu lembro o ano dessa? Rapaz, o ano eu não tenho muita certeza, mas foi recente, deve ter uns 3 anos, mais ou menos, no máximo. Ok. É isso. Mas eu também me lembro de uma campanha salarial que foi muito atípica, foi em 2013, né, do município, e a prefeitura também jogou muito pesado, né? Ficamos parados 40 dias, né? Sim, esse foi uma coisa assim marcante também, entendeu? Muito marcante, porque você falou uma parada 40 dias. É quase impossível hoje você mobilizar o professor para parar 40 dias. Em alguns casos, eu até entendo, né? Não aceito, mas entendo. As pessoas têm família, têm dificuldade, a pressão do patronal é muito alta, muito alta. Eu sofri muita pressão quando eu entrei aqui, muita, mas eu encarei todas. Sinceramente, eu nunca tive medo, sabe? Porque eu tinha vários colégios que eu trabalhava ao mesmo tempo, e eu falei, bom, alguém tem que fazer alguma coisa, eu não vou aceitar essas coisas.
Uma das coisas, por exemplo, que eu me lembro dessa época que atrapalhava muito, por exemplo, era, por exemplo, a convocação de professor para trabalhar no sábado. Eu nunca fui. Ah, você vai me chamava, você vai ser descontado, eu não vou porque não é meu horário, só se eu for convocado e receber por isso. Eu sou um profissional. Eu não sou um funcionário, eu sou um profissional. Então eu quero receber pelo meu trabalho. Se eu estou convocado, eu tenho que receber. Tá? Não é mercantilismo, isso aí é realidade e é direito. E a coisa era feita na base do convite, e esse convite ficava por isso mesmo, e quem não ia era descontado, em alguns casos, não são todos, né? Ou era convocado para uma reunião com a direção e ameaçado. Mas eu nunca fui. Eu digo, podem ameaçar, eu não venho a não ser que eu seja convocado. Inclusive uma instituição aqui, que eu não vou citar o nome agora, para não criar muito problema, mas que eu fui convocado para uma reunião dessa, que era um curso no sábado, e eu perguntei, o professor vai ser remunerado? Não, então eu não venho. Ah, mas você tem que vir. Eu falei, não, eu não estou sendo convidado? Convidado. Eu posso vir ou não vir. Agora, se vocês me convocarem, vocês têm que me pagar. Porque anteriormente eles convocavam e não pagavam. Diante disso, eles mudaram totalmente a coisa e passaram a fazer os convites. Só que era um convite entre aspas, você tem que ir. Só que eu não ia, só que eu não interessava. Vai ser remunerado? Os professores todos vão ser remunerados? Não, então eu não vou. Porque isso é um direito. Nós temos que valorizar a nossa profissão nesse sentido. Nós somos profissionais. A gente estudou, a gente batalhou, a gente investiu na gente, né? Desses investimentos todos aí de cursos que eu fiz, etc., eu só recebi no mestrado uma pequena ajuda da Unifor, que realmente deu uma pequena ajuda, né? Que era lá em Americana, longe, então deu uma pequena ajuda. Mas o resto, tudo feito por minha conta. Eu investi mesmo na minha formação. Então eu quero ser retribuído por isso. Então a escola, infelizmente, a valorização do professor é muito ruim. Não é questão de ganhar pouco, isso é um negócio importante, eu vou te falar. Não é questão do professor ganhar pouco, vive reclamando, pedindo esmola, não é isso. A questão é a valorização profissional. Nós temos que ser valorizados profissionalmente, tá entendendo? Eles têm que reconhecer que nós temos formação, que nós trabalhamos, que nós formamos uma série de gerações. Está aí você o exemplo, né? Está aí o nosso repórter o exemplo, que a gente participou, como eu costumo dizer assim, a gente botou um grãozinho de areia no edifício que vocês são hoje. Mas botamos um grãozinho de areia. Sim. Sem ele não tinha o edifício. Então essas coisas são muito importantes. A gente hoje recebe pessoas que foram alunos, que reconhecem, que conversam com a gente, alguns chamam até os filhos para apresentar a gente. Isso aí é muito importante, porque algumas coisas ficam na mente de professores, né, Glauco? Ficam na mente, porque eu lembro do assunto tal. Quer dizer, isso aí é sinal que a gente deixou alguma marca. Em compensação, você tem alunos, hoje em dia, isso aí é uma coisa que vem da própria, vamos dizer, da própria sociedade, né? Que em grande parte quer o professor como trabalhador formando meu filho, tchau, obrigado. Não é assim, não. A gente participou da vida do aluno, da vida, desde de pequeno. Eu peguei alunos com 10 anos de idade e peguei alunos com 70 anos. Então há uma vida formada ali. E às vezes você encontra situações que o ex-aluno, às vezes aluno que você ajudou muito, mas muito, com problemas diversos, e que passam por você e não olham para você. Ontem, por exemplo, eu estava com o meu neto numa academia de jiu-jitsu que ele está fazendo, chegou uma ex-aluna, não olhou na minha cara. Em compensação, chegou um outro, me abraçou, me beijou. Por quê? Lembrou de mim. Eu nem lembrava mais dele, porque eu tive uma média de uns 15 a 20 mil alunos, então você não lembra de todo mundo. É difícil, né? É difícil. Mas aqueles que vêm, reconhecem, falam, então essas coisas marcam a gente, sabe? E até emociona quando você encontra um indivíduo hoje formado, um grande profissional que está trabalhando hoje, né? Que me atendem, interessante, né? Os profissionais que me atendem hoje como médico, como outros profissionais, né? Advogados, etc., e eu fico feliz, porque eu acho que isso é o resultado do nosso trabalho. Muito bom. Professor, certo? E o senhor mencionou aqui o professor João Marques. Que outros antigos diretores do Simples você gostaria de mencionar agora, que te marcaram? Muitos. Eu não entrei aqui na época do Floresvaldo, eu entrei depois.
Mas eu gostaria de citar o Floresvaldo, vou dizer por quê. Pode ser até que muita gente nem concorde, mas cada um tem direito de concordar ou não. Porque é o seguinte, ele foi diretor disso aqui numa época difícil do nosso país, que foi na ditadura. Nossa. Se ele participou ou não participou, se ele fez bem, fez mal, não estou aqui para julgar ninguém, claro, de jeito nenhum. Mas foi uma época difícil. Manter um sindicato na época da ditadura não era brincadeira, entendeu? Estava sujeito a ser preso e morto imediato, a gente sabe disso. E ele segurou aqui. Como segurou, eu não sei, mas segurou. E se hoje nós temos uma instituição, veio lá de trás. E eles lutaram. Então, João Marques, Nilson Abrantes, eu lembro bem do Nilson, Zé Eduardo, o professor Zé Eduardo participou também aqui, Domingos Maia, certo? Foi diretor também aqui, deixa eu ver quem. Padinha, sim, ainda peguei o Padinha aqui. Talvez tenha muitos, mas a memória falha aqui, porque é muita gente. O Américo, né? O Américo, Então, veja bem, então tem muitas pessoas que participam, e a gente nota o seguinte, uma coisa que tem que ficar, eu acho que tem que ficar registrado, é o seguinte, ninguém está aqui para ganhar salário. Nós estamos aqui lutando pela categoria, certo? Por exemplo, eu deixo a minha casa, a minha família e venho para cá. Venho para cá e vou participar. Gostaria até de participar mais, mas infelizmente a gente tem outras obrigações. Eu estou aposentado, mas tem outras obrigações e que não dá para participar tanto. Mas, assim, eu acho que tem muita gente que tem que ser lembrada. Inclusive, eu queria, não sei se é o momento aqui, se não for, vocês editam aí, eu conversei ontem com o professor Américo, que eu já solicitei aqui, eu acho que isso é uma coisa urgente que tem que ser feito aqui, que é colocar uma galeria de ex-diretores. Nós precisamos da memória desse pessoal. Ah, mas o fulano era isso. Não interessa. Interessa faz parte da memória, isso. Faz parte da história. E eu aprendi uma coisa, eu ontem comentei isso aqui com o professor, eu aprendi uma coisa na minha vida, com um professor que eu trabalhei por mais de 30 anos, que foi o professor Clímaco, né, foi diretor social do CSN, certo? Ele me dizia uma coisa assim, não interessa quem é que está lá na direção, quem é que está fazendo o trabalho. Interessa a instituição. A instituição tem que ser mantida a qualquer custo, porque nós não somos eternos nem donos de nada. Nós somos apenas um membro passageiro na instituição. E se esses antigos nossos não tivessem mantido a instituição, não teríamos nada disso aqui hoje. Justamente. Então, por isso eu acho muito importante que haja uma lembrança desses professores antigos que começaram, enfrentaram dificuldade, com casa alugada, enfim, problemas vários. Para hoje nós temos uma sede dessa, temos uma sede social, temos sede... Então é importantíssimo isso. E esse é o objetivo do Centro de Memória que nós estamos, né? Perfeitamente. E aí, professor, antes da gente encerrar a nossa entrevista, você escreveu 2 livros. Sim. Está aí o momento de você falar para nós. Vamos lá. Esses livros foi uma coisa interessante, eu vou fazer um brevezinho para vocês. Eu conversei ontem com o professor Américo sobre isso. Eu tenho um cunhado que ele escreve livros há muitos anos. Ele é especialista em anticorrosão, tem 8 ou 10 livros escritos, e outros assuntos também. Mas ele tinha um companheiro que escrevia com ele, já muito idoso, e esse companheiro veio a falecer. E ele ficou meio perdido, sem ter alguém para ajudar. E quando ele chegou lá em casa, meu cunhado, eu estava escrevendo uma crônica. Eu gosto de escrever umas crônicas, né? E às vezes eu acordo de madrugada, lembro alguma coisa, escrevo e vou registrando. E quando eu estava escrevendo, ele disse, você gosta de escrever? Eu digo, gosto. Puxa vida, eu estou precisando de um companheiro para escrever. Eu falei, podemos tentar. Então, começamos a fazer um livro, né? Que foi o primeiro que nós escrevemos, que foi Equilíbrio e Essência do Universo, em que a gente trabalha com todas as formas de equilíbrio e desequilíbrio. E as suas consequências. E o problema dele era a parte biológica, fisiológica, anatômica, que ele não tinha respaldo porque ele é engenheiro. Então me chamou e eu escrevi esses capítulos todos, né? Então pegamos desde o microcosmos, a nível molecular, e fomos até o macrocosmos. Tudo tem que estar em equilíbrio, e quando há o desequilíbrio, vêm as consequências. Então nós trabalhamos ecologia, trabalhamos biologia, histologia, fisiologia, anatomia, tudo. Nosso corpo é um equilíbrio. Qualquer coisa que desequilibre, você está doente. E aí vai. E fizemos esse trabalho amplo, muito amplo, né?
A editora nossa é a editora Interciência, lá do Rio, Muito importante. que edita os livros dele, né? E nos presenteou fazendo esse livro. E teve, assim, uma repercussão grande, a gente distribuiu bastante livro, hoje já está até esgotadas as edições, e depois disso veio esse outro, que eu tenho um exemplar aqui, que é Conhecimento e Educação na Evolução da Humanidade. Esse livro é o mais recente, é eu e o Laércio de Paula Nunes, que é meu cunhado, irmão da minha esposa. Esse livro também, ele fala toda a história da evolução da educação no mundo e a relação com o conhecimento. Como é que isso funciona? Porque nós sabemos que a educação, né, pelo menos de um modo geral, ela é, de uma certa forma, ela é muito ideológica. Por quê? Cada país põe a educação que interessa para ele, ou que não interessa. Então, aqui não, aqui nós trabalhamos o que aconteceu no Brasil, no mundo, as formas de educação, enfim, tem tudo aqui. É um livro bastante amplo, né? É um livro bastante amplo, que tem, assim, diversos assuntos, né? Você pode ver aqui, ó, evolução na era digital, conhecimento da educação no Brasil, tá vendo? Olha, conhecimento da educação nas empresas, que é muito importante hoje em dia, né? A educação popular e a história humana, enfim, muitos assuntos relacionados. Conhecimento, educação e humanidade. E a gente está com o livro distribuído, o sindicato ficou aqui com os exemplares, né, e distribuiu para os colegas, e outros são distribuídos para qualquer lugar aí. As editoras Interciência tem o livro, né? Você pode comprar também na rede social, na Amazon tem também, enfim. Amazon, você pode ir lá, entrar lá, o nome que você vai achar os nossos livros lá. Enfim, é uma nova era na nossa vida. Eu estou com mais 2 livros prontos, um sobre histórias familiares do Brasil, famílias do Brasil, é um livro bastante interessante, de ficção, né? E um outro também de ficção, que é uma história, talvez não muito relacionada à educação, mas que no fundo ela está ligada à educação, que foi de uma família que não tinha como educar os filhos por questões econômicas, muito difícil, é uma história real, e que eu adaptei essa história para ficção. Que é a história que, no meio dessa família, uma das meninas do membro se tornou uma garota de programa, com o objetivo de manter a família. Isso é muito duro e difícil, porque era vender o corpo para ter comida na mesa. Hoje em dia essa profissão é regulamentada no nosso país, existe uma lei para isso, eu cito lá a lei direitinho, e é um livro que cita essa história dessa família, né? Então você vê que já está pronto também, eu estou só na fase de revisão. Quer dizer, são assuntos diversos que a gente faz que está sempre ligado à educação, sempre ligado à parte social, à parte econômica, à parte familiar. Quer dizer, a sociedade é muito cruel com as pessoas, muito cruel. E a gente procura relatar isso para despertar também nas pessoas esse aspecto de negativo da sociedade, mas que no fundo é uma realidade. Nós sabemos disso, né? Essa menina teve que abandonar a escola, abandonar tudo, quer dizer, virou uma pessoa sem valor, e fica sem valor, a verdade é essa, para poder manter a família. Então é um negócio bastante interessante. Eu coloquei para chamar a atenção da população exatamente nisso. Né? Quando você passa na rua e vê um mendigo pedindo uma esmola, ou você joga uma moeda, ou você não olha na cara dele e diz, eu não tenho dinheiro. Mas ele está lá. Ele é um membro da sociedade. Ele teve escola, teve oportunidade, teve a chance que nós tivemos? Não. Ah, ele não quis. Será que ele não quis ou a sociedade não permitiu isso aí? Então existe muita coisa relacionada à educação, com vários assuntos que envolvem a sociedade, e esse é um dos que eu foquei. Muito bem. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, muito emocionante, é sempre bom estar com você, a gente aprende muito. E, antes das suas considerações finais, que mensagem o senhor gostaria de trazer para aqueles e aquelas que irão assistir esse depoimento e para os novos professores e professoras que estão iniciando a carreira? Sim. Vamos lá. Bom, a primeira mensagem é o seguinte: o sindicato os membros não são eternos, como eu falei, nós precisamos de renovação. E, infelizmente, alguns professores, nós estamos com alguns professores aqui novos, que essa diretoria conseguiu, mas nós temos professores, como eu disse,
A verdade é o seguinte, é medo de verdade, medo de perder o emprego, dificuldade. Mas não tenham medo, não tenham medo. Venham para cá, porque esse sindicato não é um sindicato de greve, nem de luta por dinheiro. É um sindicato por valorização profissional, né? Inclusive, agora nós estamos aí com a pesotização, que é um absurdo, o professor virar empresa, é um absurdo, mas nós estamos lutando. Então precisa de gente para lutar. Não tenham medo, não tenham medo. E vou dizer a você uma outra coisa que eu acho muito importante. Eu nunca passei dificuldade financeira sendo professor. Por quê? Você tem que se adaptar à nova realidade que você vive, né? Agora, não tenham medo. Venham participar, venham ajudar, porque é preciso. E nós precisamos continuar lutando pela educação. Como eu disse, ela é ideológica. A gente é bloqueado de tudo que é jeito, bloqueado financeiramente, socialmente, entendeu? Até moralmente. A verdade é essa. Mas nós precisamos lutar contra isso. Enquanto o professor achar que ele é um coitadinho, nós vamos ter problemas. Nós precisamos lutar contra isso, precisamos participar. Não é brigar, não é fazer greve, não é quebrar a cadeira, não é isso. Nós precisamos lutar profissionalmente. Agora, temos que ter formação e conhecimento sindical. Se nós não sabemos nem onde fica o nosso sindicato, fica difícil. A verdade é essa. Então venham aqui, venham conhecer o trabalho que nós fazemos aqui, né? Que nós somos passageiros, venha participar. O sindicato precisa de pessoas e não tenham medo da profissão. Essa profissão, como eu disse, eu entrei por acaso, nunca mais saí. Hoje minha filha, que é cirurgiã dentista, é professora também e está se dedicando ao magistério em várias universidades, é doutora, está fazendo várias universidades, e ela também se descobriu lá. Interessante é isso, a gente se descobre na profissão. É uma profissão linda, tem dificuldades, tem, como eu disse, assédio, você ser maltratado, mas você tem muita coisa positiva nisso, né? Os ex-alunos são os positivos, que você encontra, que te abraça, te reconhece, né? E esse quando eu encontro um aluno que ele conseguiu, na profissão dele, ser um destaque, ou seja, ele se dedicou, ele estudou, etc, etc, e que encontra comigo e fala assim, eu vou contar uma experiência rápida aqui, depois você dita se precisar. Eu fui levar um amigo meu no pronto-socorro, que estava com hipertensão. E cheguei lá, quando eu cheguei, fizemos aquela burocracia toda, aí daqui um pouquinho a enfermeira chamou, vocês dois podem entrar. Eu falei, mas tem opção de gente aqui? Não, a doutora mandou você entrar. Como era um caso de hipertensão, podia ser um infarto, entramos, fomos atendidos e tal. E de vez em quando vinha um, olhava ele no repouso, vinha outro, olhava, vinha outro, olhava, vinha outro, olhava. Eu falei, gente, acho que ele está muito mal, porque todo mundo olhando. E eu fiquei preocupado. Quando acabou o atendimento, aí a enfermeira falou, ele vai receber alta. O senhor não sai agora não. E eu comecei a ver chegar. Eu falei, agora o negócio complicou. Aí começou a chegar enfermeira, médicos, recepcionista, todo mundo que trabalhava aqui no CAIS, aquela turma. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí a doutora, que eu não sabia que era coordenadora do CAPS, coisa assim, ela virou e falou, eu chamei todo mundo aqui, eu vou me emocionar, desculpe. Vai lá, por favor. Eu chamei todo mundo aqui para dizer para eles que eu sou médica hoje porque você me incentivou. Caso cair para trás. Isso é muito bonito. Eu não fiz nada, eu simplesmente, aí eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos, que ela estava em dúvida, e eu falei, use o seu coração, vê o que o seu coração diz, não pense no dinheiro que você vai ganhar, pense no seu coração, o que você pode ser como profissional para o bem da humanidade. Ela falou, eu quero ser médico, então você vai ser médico. Então isso emociona, gente, tá bom? Desculpa a emoção. Mas tá bom. Meu professor, fechou? Muito obrigado. Falei demais. Eu falo demais mesmo. Ai, gente, é muito difícil. Obrigado. Muito obrigado.